Sou o Capitão Dilson, IC-138, lotado na seção de instrução do Comando Operacional, a seção que criou e desenvolve o Programa de Treinamento Operacional, PTO. Na instrução de hoje, iremos fazer uma breve revisão da última checagem operacional de combate a incêndio urbano, possibilitando que as alas que fizeram a checagem consigam visualizar de uma forma mais fácil os apontamentos realizados nos debriefings, e que as alas que não realizaram possam entender o que foi abordado na última checagem. O cenário da checagem consistiu em uma ocorrência simulada de combate a incêndio urbano em uma residência com 2 pavimentos, onde existia um foco de incêndio no térreo e um foco no pavimento superior do sobrado. A guarnição de socorro também deveria realizar o salvamento de uma vítima que encontrava no interior da residência incendiada. Foram avaliadas todas as fases do socorro de uma ocorrência de incêndio, desde a fase inicial no deslocamento, com a coleta de informações com a SECOM do quartel e COCB, passando pelo reconhecimento da cena, coleta de informações com o solicitante, planejamento da ocorrência, estabelecimento de viaturas e instalações do SCI, as ações de salvamento e combate a incêndio foram avaliadas e tiveram o seu tempo cronometrado desde a entrada do CETOP até a finalização da parte emergencial da ocorrência, que consistia no combate aos 2 focos e a retirada da vítima. Somente com a vítima fora da edificação e com os focos extintos que o tempo era parado. A nota final consistiu na soma das notas obtidas em todas as fases da ocorrência, dividida pelo tempo da parte emergencial dela. Todas as fases do socorro recebiam notas, desde as citadas anteriormente e também a fase de controle, rescaldo, inspeção final e desmobilização. Essas últimas não tiveram seu tempo aferido para critério de nota, pois são fases de uma ocorrência de incêndio que devem ser feitas sem pensar em velocidade, prezando pela qualidade das ações. Não faria sentido marcarmos o tempo de um rescaldo, por exemplo, pois a velocidade de execução dele não interfere na preservação de vidas ou patrimônio, que é a nossa missão fim. Vamos então para os principais pontos que merecem ser revisados de acordo com o que observamos na checagem. Os instrutores avaliadores não interferiram em nada na checagem e não existiu uma estratégia ou tática considerada certa ou errada. Entretanto, se uma tática era adotada, avaliávamos se era executada com a técnica correta, conforme preconizado. Recentemente, mudou-se a forma de ataque interno. Os jatos atomizados e pacote de água perderam um pouco de espaço e atualmente os mais recomendados a se utilizar são os cones fechados e também o cone aberto, dependendo da situação, e o jato mole de longo alcance para alcançar o foco. Esses jatos estão sendo mais empregados e já estarão no próximo Manual de Combate a Incêndio Urbano do CBMDF, pois estudos demonstraram que o cone fechado, que é um jato com aproximadamente 30 graus de abertura e com a direção mais horizontal, empurrando a fumaça para longe dos bombeiros e para próximo do foco, tem uma eficiência maior de estabilização da camada de fumaça, permitindo uma progressão mais segura dos bombeiros em direção ao foco. A checagem foi realizada no SDI 5, mas para a revisão dos jatos utilizaremos o SDI 1, pois permite uma melhor visualização dos jatos e de sua efetividade. Então, é possível a gente observar o bombeiro fazendo esse jato citado. Aí deve-se observar que o jato ele não pega no teto e nem nas paredes da edificação, permitindo que a água atue somente nas chamas das camadas de fumaça, estabilizando o ambiente para que os bombeiros ou possam progredir ou possam realizar o ataque direto ao foco dali mesmo com maior segurança. Aqui estamos mostrando especificamente a estabilização do ambiente, lembrando que ela deve ser feita sempre que os militares observarem chamas na camada de fumaça ou entenderem que a fumaça está bastante aquecida, necessitando ser resfriada para evitar um fenômeno extremo do fogo, ou já prevenindo que venha a acontecer um rollover, que são exatamente essas chamas na camada de fumaça que vimos ali. Lembrando que esses jatos não são engessados, devendo ser realizados 1 ou 2 com um intervalo de tempo definido ou fazendo um jato para cada lado, conforme a gente via na formação. O combate a incêndio ele requer avaliação dinâmica de risco e cabe ao chefe de linha e também ao adjudante na avaliação de quando realizar a estabilização da camada de fumaça. Vamos agora para um outro apontamento. Aqui temos novamente, só que de um ângulo diferente de visão, o cone fechado. A gente pode ver que o jato pegou totalmente a camada de fumaça, empurrando a fumaça para o fundo do SDI, em direção ao foco. Isso permite que os bombeiros eles possam progredir em direção ao foco com mais segurança. Nessa situação, a instrutora está demonstrando que o ataque combinado ainda é uma técnica atual e pode e deve ser realizado em situações como essa. Primeiramente, são combatidas as chamas na camada de fumaça, como foi feito,
estabilizando o ambiente e empurrando a fumaça aquecida em direção ao foco para longe dos bombeiros. E em seguida, com o ambiente mais seguro para os militares, muda-se a abertura do jato na cabeça defletora para o jato compacto, e assim realiza-se o ataque direto ao foco com um jato mole de longo alcance. Ali estamos vendo que tem até o teto está colapsando. Ela vai fazer novamente o controle da camada de fumaça. Em seguida, muda novamente a cabeça defletora para o jato compacto e aí faz o ataque ao foco com jato mole de longo alcance. Primeiro, mostramos somente o combate na camada de fumaça. Depois, o ataque combinado, que consiste em estabilizar o ambiente e atacar o foco em seguida, quando a situação do ambiente exigir isso. Agora, vamos pontuar especificamente o ataque ao foco, as características do novo jato e o que mudou recentemente nesse quesito. O jato mole de longo alcance é realizado de forma similar a como se fosse aguar uma planta a longa distância. Utiliza-se um jato compacto que faz uma parábola e atinge o foco do incêndio já na descendente, como é possível observar ali no vídeo. Essa forma de ataque ao foco é mais eficiente que o pacote d'água, pois aplica-se mais água que consegue adentrar o objeto incendiado. E dessa forma, extingue-se o incêndio de uma forma mais rápida. É importante observar que esse é um jato contínuo, mas não quer dizer que deve ser empregado mais água do que o necessário. Durante o ataque, devem fazer pausas para verificar a situação do ambiente das chamas e reavaliar a necessidade de mais jatos. Agora, vamos ilustrar alguns jatos realizados de forma errada e que foram bem frequentes na checagem. Aqui, a gente vê a linha fazendo o combate e ele vai combater com um cone fechado. Está fazendo o combate às chamas, ao foco, com um cone fechado. Entretanto, a gente vê que para combater de uma distância segura, sem se aproximar muito ao foco, com esse cone fechado, acaba que não chega a água ao foco, especificamente. E dessa forma não tem efetividade esse jato que está sendo lançado ali com esse cone aberto. Já aqui a gente consegue ver que a linha está fazendo um combate de forma mais próxima. Então as condições permitem realmente que eles façam esse combate de forma mais próxima. Mas utilizando o cone fechado, a gente vê que a água ela pega em todas as superfícies, pega no teto, pega na parede, e acaba que vai gerando vapor e não tem efetividade. A gente vê que lança o cone fechado, só que logo já reignive. Então a gente está lançando água ao foco e reignive. Já aqui, a linha fez um combate sem fazer a parábola. Então o ataque utilizou um jato compacto muito forte, que a água acaba atravessando o foco. Então ele não recai sobre os materiais que estão quentes, os materiais incendiados, e acaba atravessando o foco, não tendo a eficiência desejada no ataque. Então, para finalizar a questão de jatos, novamente eu ressalto que esses são os jatos mais eficientes e que vêm sendo mais empregados atualmente. Mas nada impede que sejam realizados jatos atomizados ou pacotes d'água, em algumas situações específicas do incêndio. Além disso, uma ocorrência de incêndio não é engessada, e os jatos não necessitam ser realizados sistematicamente como era e ainda é repassado nos cursos de formação. Agora, nós somos bombeiros formados e temos condição de avaliar quando e qual jato deve ser realizado em cada situação. Por isso, ilustramos a avaliação dinâmica e a execução correta dos jatos nos vídeos anteriores. Para desenvolver essa avaliação dinâmica e execução correta dos jatos, basta continuarmos em constante treinamento, buscando nos aperfeiçoar tanto na parte tática quanto na parte técnica. Finalizar a questão dos jatos, vamos abordar um ponto que gera grande desconforto e que demonstrou ser bem deficiente na checagem, que é a ação de ventilação. Acredito que foi a técnica que mais gerou erros e com ações mais divergentes das técnicas preconizadas. Vamos agora para o cenário que foi realizado a checagem, dessa vez agora no SDI-5. Aqui a gente está vendo a linha fazendo preparo para entrar. A linha vai realizar as ações de ventilação, mas mesmo assim ela entra com uma linha de mangueira, porque não se sabe o que vai encontrar à frente. Ele vai realizar uma ventilação defensiva. Dessa forma, a linha entrou, fechou a porta e está fazendo o isolamento do foco. Isolou a porta do foco, então ele confinou o foco, e agora, nesse momento, o chefe está apagando mangueira, né, enquanto a linha está progredindo lá dentro, e a linha ela está fechando as portas adjacentes, de forma a formar um fluxo de propagação dessa ventilação. Então, no caso ali da SDI-5, a gente vê que a mangueira está sendo puxada, que é o que a linha está fazendo. Ela fechou uma porta que tem embaixo, está subindo a escada, está fechando uma outra porta que tem lá em cima, isolando o outro foco lá de em cima, e
E por fim ela vai fazer uma abertura de saída, a gente vai ver ali no canto direito da imagem, que vai ser a abertura de saída da ventilação. Agora abriu a porta de carga, então depois de ter fechado todas as portas lá dentro, a linha está saindo e a gente já vê que a fumaça começa a sair só por essa abertura, que é a abertura de saída. Então, outra coisa que é importante salientar na ventilação é que primeiro a gente abre, né, a abertura de saída. A partir do momento que a gente tem essa abertura de saída já aberta, aí então a linha vai voltar, avisou o chefe, ali ele já conseguiu comunicar com o chefe, avisou o chefe, ele abriu a abertura de entrada do ar e ali ele vai ligar o ventilador, que está ali no canto esquerdo, à esquerda. O ventilador, na verdade, ele já havia sido ligado anteriormente e agora ele direcionou para o fluxo da porta. A gente vê que o ventilador ele não está colado na porta. Ele está a cerca de 4 metros ali da porta. Por quê? Porque ele consegue formar um cone que pega tanto a parte de baixo quanto a parte de cima da porta. Então a gente não vê fumaça saindo ali dessa porta de baixo. A gente vê ali o chefe verificando tanto a porta de entrada quanto a porta de saída da ventilação. O vídeo pausou, mas a gente viu, principalmente na abertura da abertura de saída, que ficou bem claro o fluxo do incêndio, saindo somente fumaça pela porta de cima e não saindo nenhuma fumaça pela porta de baixo, devido a essa pressão positiva que o ventilador colocou. Aqui a gente consegue ver mais próximo que o ventilador está sobre 2 mangueiras. Então, como a gente viu ali que a porta é elevada, ela fica a cerca de 30 centímetros do chão, faz necessário colocar o ventilador também de forma elevada, de forma que ele vede essa porta toda. A gente está vendo ali até a pintura descolando, mostrando que está sendo feita essa ventilação e nenhuma fumaça está saindo nessa abertura de entrada. Ali a abertura de entrada está empurrando o ar e lá em cima, na abertura de saída, está saindo a fumaça, de forma que ela tem um fluxo único de escoamento dessa fumaça. Ela entra por baixo, aproveitando a fluidodinâmica, aproveitando que a fumaça ela é mais quente, fumaça sendo quente ela tende a subir, e saindo pela abertura de cima. Então, ali a gente viu que os bombeiros entraram para verificar, né, se alguma das portas elas se abriram nesse momento, e aí, no caso, iria mudar esse fluxo, né, de escoamento da fumaça, atingindo cômodos que a gente não gostaria que fossem atingidos com essa fumaça. Então os bombeiros entram, eles verificam se algum desses cômodos foram atingidos, de forma de garantir que tenha um fluxo unidirecional, sempre entrando o ar por pressão positiva na abertura de baixo e saindo a fumaça na abertura de cima ou na abertura de saída, se for no caso de uma edificação horizontal. Então, para finalizar, as ações de ventilação sempre causam desconforto nos bombeiros, pois é sabido que uma ação de ventilação realizada de forma errada pode jogar mais oxigênio no incêndio e assim aumentar a intensidade das chamas. Entretanto, a ventilação defensiva, que foi a técnica repassada nos vídeos anteriores, prevê que ela seja executada somente quando é possível isolar o foco, fechando uma porta que impeça que o fluxo de ar impelido pelo ventilador alcance o foco de incêndio. Essa ação ajuda muito nas ações de salvamento, pois permite a visibilidade do ambiente e dessa forma permite que os bombeiros realizem o salvamento de uma forma mais rápida. Também retira a fumaça do ambiente, contribuindo para a sobrevida da vítima ser retirada do local incendiado. Ademais, essa ação de ventilação defensiva pode até ser realizada no final de toda a operação de incêndio, pois essa é a ventilação realizada após ou até durante o rescaldo, a fim de retirar o máximo de fumaça residual do ambiente para a gente entregar a edificação para as autoridades competentes, como PM, Polícia Civil ou para a investigação de incêndio do CBMDF. Também deve ser realizado na situação que couber devolver a edificação para o dono do imóvel, seja para ele adentrar, para retirar seus bens, ou então para devolver ao fim da ocorrência após a saída dos bombeiros. Enfim, é uma ação que deve ser realizada sempre antes de o CBMDF deixar a cena, a fim de deixar a cena segura na questão de inalação de fumaça. Uma fase de socorro que pode ser realizada ao final da ocorrência e que inclusive pode ser junto com a ventilação final e que se faz necessário fazer algumas observações é o rescaldo. Para garantir que não reste nenhum ponto quente após o rescaldo e que ele seja realizado de forma eficiente, vamos fazer algumas pequenas observações dessa fase de socorro.
É importante a gente utilizar o jato compacto mole de curto alcance, de forma que ele saia em baixa vazão e com pressão baixa, igual a gente está vendo ali no vídeo. O ato de aguar do rescaldo garante que a água adentre nos materiais e retire o calor de pontos quentes mais difíceis de acessar. Lembrando que o rescaldo deve ser sempre realizado de EPI e EPR completos, conforme realizado durante o combate. Além disso, podemos ver a importância, né, da utilização dos materiais de sapa para remexer os materiais em brasa, para otimizar a penetração de água e garantir que nenhum ponto quente fique para trás. Sempre que tiver uma câmera térmica disponível, também é importante utilizá-la no rescaldo, pois conseguimos ver com clareza se restou algum ponto quente ainda. Após realizar a ventilação e o rescaldo, a última fase do socorro, que deve ser realizada a fim de gerenciar os riscos, verificar e garantir que toda a cena foi observada cuidadosamente e nenhuma vítima, foco de incêndio, risco a ser gerenciado ou quaisquer outra situação que seja importante ser observada antes que os BMs, né, que no caso representam o Estado, deixem o incêndio. Essa fase de socorro é a inspeção final e, obrigatoriamente, deve ocorrer em toda ocorrência de combate a incêndio, seja ele simples ou complexo. Como eu disse, essa fase consiste em verificar minuciosamente toda a edificação, agora com visibilidade e sem presença de fumaça, antes de os bombeiros, claro, deixarem a cena. Parece algo já muito batido e massificado, entretanto, verificamos que muitos GBMs sequer realizaram essa fase do socorro ou realizaram ela de forma incipiente. A inspeção final é uma fase de socorro, bem como o reconhecimento, o salvamento, o combate, e como essas fases também jamais pode ser negligenciada. Utilizando a mesma cena da última checagem operacional, vamos acompanhar uma inspeção final e abordar as nuances e pontos importantes de uma inspeção final. Aqui a gente está vendo que está adentrando ao local uma linha de combate a incêndio já desequipada, sem o EPR, porque a inspeção final ela é realizada, como eu disse, sem a presença de fumaça. A gente está vendo que a linha ali remexe os materiais, levanta um sofá, tira ele do local, buscando para ver se tem algum animal escondido. A gente vê o bombeiro que vai à frente, ele faz a inspeção da estrutura física da edificação, se tem algum forro que pode cair, algum teto. A gente viu ali que o bombeiro retirou um GLP, que é algo que pode ter passado despercebido no momento do combate, então é sempre importante a gente tirar GLP ou outros materiais inflamáveis, porque a mangueira ela pode ter sido danificada, continuar vazando gás ali e isso virar a ser um risco ali para a edificação. Então os bombeiros eles estão sempre verificando todos os móveis, eles procuram em cima, embaixo, dentro dos sofás, porque, por exemplo, pode ter algum gato ali que se escondeu, um cachorro que, pelo calor, com a radiação, acaba se abrigando dentro de um sofá para fugir das chamas, né? A gente sabe que a radiação, qualquer anteparo que tem, ele diminui essa fonte de calor. Então eles retiram do local todos os móveis, entram em todos os cômodos e utilizam também de uma câmera térmica para ver se tem alguma chama, algum ponto de calor que pode estar em um local escondido, como tetos falsos, né, ou então piso falso. Ali a gente vê novamente já o bombeiro adentrando em outro cômodo da edificação, utilizando a câmera térmica, e é importante sempre verificar a integridade estrutural antes de acessar o ambiente, né? Então a gente viu um dos bombeiros fazendo a integridade estrutural do teto, viu que pode adentrar, e aí com a utilização da câmera térmica verificam se tem algum ponto quente no teto, se tem algum teto falso ali, algum forro que pode estar escondendo algum ponto quente, que merece ser verificado pelos bombeiros antes de deixar a edificação. Também é importante da gente salientar que o CBMDF ele representa o Estado na ocorrência. Então, a gente tem que olhar, por exemplo, se tem alguma situação, por exemplo, que fogem também à nossa alçada como bombeiro. Por exemplo, se tem drogas no local, seria algo muito grotesco, né? A gente ter um combate a incêndio no local que tem drogas ou alguma coisa ilícita e a gente passar por isso sem relatar e deixar a edificação, devolver ela para o dono, sem que seja feita essa inspeção final e verificada essa ilicitude na edificação. Ali, só repassando de novo o vídeo, só para mostrar que os bombeiros eles não estão equipados com o ar, eles não estão, né, com a máscara, com visor panorâmico, conectados na válvula de demanda, mas eles estão com o EPR em condições, de forma que se eles encontram algum local que ainda tenha fumaça,
ou entrando em algum outro cômodo encontrem fumaça, eles prontamente conseguem sair, fazer uma equipagem rápida ali e adentrar nesse novo cômodo para fazer essa ventilação ou qualquer outra ação que seja possível nesse cômodo com fumaça. Mas como foi dito anteriormente, feita a ventilação e não encontrando mais fumaça, nem nenhum ponto quente, não é necessário que o bombeiro faça a inspeção final conectado no ar, porque ali já são as últimas ações que a gente vai fazer antes de liberar a casa, tanto para as autoridades competentes quanto para o cidadão, quando for o caso. Só para finalizar essa questão da inspeção final, como o próprio nome já diz, é a última vistoria que nós bombeiros realizamos a fim de que possamos deixar a cena com segurança após a nossa saída. Por fim, para citar outros pontos que nós já sabemos, mas que vale sempre pontuar, o principal, sempre que a gente fala sobre combate a incêndio, é o cuidado com a equipagem. Vale ressaltar, principalmente, que a calça do EPI deve sempre ficar cobrindo toda a bota de incêndio, pois impede que alguma parte da perna fique exposta durante o incêndio. A gente viu isso algumas vezes, para não dizer diversas, durante a checagem. Além disso, é importante garantir a vedação da máscara, e de suma importância, pois evita que o ar respirável vaze e possa vir a acabar ou gerar uma situação de risco dentro do incêndio por conta da falta do ar. A checagem da equipagem pelos cangas e também pelo chefe de guarnição ajuda a minimizar esses riscos e esses erros. Além disso, outro ponto que é importante observar é na colocação do capacete, da gente nunca deixar exposto a cabeça, quando o capacete fica um pouco para trás. Então é importante também verificar o capacete sempre protegendo toda a cabeça, a fim de não gerar nenhum dano de queda de material sobre a nossa cabeça. Por fim, acho que a gente abordou todos os principais tópicos que a gente falou nos debriefings, e no mais é isso. Até a próxima, obrigado.